Olá a todos, estou feliz por vê-los em meu canal. Inscreva-se e dê um like abaixo do vídeo. Em frente ao espelho, Angélica levantou as mãos e prendeu o cabelo em um rabo de cavalo alto. Hoje estava ventando muito e ela não podia sair de casa com os cachos soltos, pois seus cabelos cor-de-corvo ficariam emaranhados em um ninho. E embora no lugar, onde ela veio secretamente pela segunda vez, ela estivesse sempre arrumada, pronta e vestida, mas ela não queria ficar assim no caminho. Nani, não vá, e disse Jack com pesar, e a garota sorriu para ele através do reflexo, piscando para ele, com um elástico de veludo enrolado em seu rabo de cavalo grosso. Vou lhe trazer um presente, do coelhinho. Angélica nunca se esqueceu desse hábito e, embora soubesse que isso estragaria seu irmão, não conseguia evitar ponto e se ela saísse de casa para ir à loja, à escola e a qualquer outro lugar, na volta o bebê necessariamente levaria algo para comprar, uma maçã, um punhado de doces ou algum brinquedo pequeno e barato. Ou simplesmente arrancava um monte de folhas da árvore e inventava outra história sobre as penas de um pássaro mágico, nas quais não cresciam penas, e flores com folhagens e o engraçado Jack. Eu não quero, e bochechando os lábios em riso, ela continuou a perguntar sobre seu irmãozinho. Suspirando novamente, Angélica passou o pó de arroz na ponta do nariz mais uma vez e se aproximou de Jack. O menino de 5 anos estava sentado no carpete, rodeado de brinquedos. A menina o abraçou com força. Era como se eles tivessem que ficar separados por um ano, não apenas por algumas horas. Ela não teria deixado Jacuzca, mas essas eram as condições. E ela, como uma boa menina, tinha de cumpri-las. No entanto, Angélica havia-lhe repetido muitas vezes que ela não tinha nada a temer. Provavelmente. Eu quero acreditar nisso. Mas Angélica não podia recusar agora. Muita coisa dependia disso. Em geral, Angélica não podia dizer que sua família era mendiga, de jeito nenhum. Ela, sua mãe, seu pai, sua irmãzinha e seus 2 irmãos mais novos moravam em sua casa. Mas essa casa havia sido construída há muito tempo e, embora o pai trabalhasse duro todos os anos para consertá-la, ela rapidamente se tornou decrépita. A família de Angélica vivia como na cidade, mas na periferia, de modo que para chegar a qualquer lugar era preciso caminhar muito, ficando no meio do trânsito. Em casa, havia um pequeno terreno, onde a mãe da menina cultivava um pequeno jardim de flores e outra horta. O pai trabalhava na fábrica como capataz e a mãe era dona de casa. E, embora tentassem viver de forma frugal, mas sempre havia falta de dinheiro. Há muito tempo, Angélica aprendeu a não se preocupar com o fato de que se vestia pior do que todos da classe. Foi uma sorte que, aos 15 anos de idade, seus parentes lhe deram um telefone, um modelo muito simples de smartphone, mas como foi bom trocar o botão por esse milagre da tecnologia. Mas a maior mudança na vida de Angélica aconteceu quando Jack entrou em casa, assim que ela pegou nos braços um cobertor com ele, ainda cheirando a frescor gelado nascido em dezembro. Como se uma flecha tivesse perfurado seu coração, ela percebeu que adora loucamente esse bebê, que agora é para ela a pessoa mais importante do mundo. Angélica se dedicou a cuidar de Jack mesmo quando sua mãe não lhe pediu. Ela aprendeu rapidamente a ciência de como preparar a fórmula, como trocar fraldas, como embalá-lo para dormir. Era estranho, mas com a chegada de um irmão, seu próprio futuro começou a parecer melhor. Ela não tinha dúvidas de que, como tudo, terminaria a escola, entraria na universidade, trabalharia paralelamente depois. É claro que ela conseguirá um bom emprego, até mesmo 2. Eles farão uma nova reforma, como em uma revista de moda. Tudo ficará bem. Como poderia ser diferente? É verdade, quando Angélica fez 16 anos, esses sonhos como ela começou a derreter, como uma névoa sobre o prado inundado da manhã. De repente, ela se deu conta que tudo é fácil e tranquilo apenas nos sonhos. Nos livros. Nos filmes de Hollywood. E na realidade. Não é assim. Certa vez, há muito tempo, em uma infância despreocupada, Angélica lia contos de fadas, nos quais, na frente do protagonista ou da heroína, no momento mais difícil e desesperador, de repente aparecia algo mágico. Fada, um bom encantador ou feiticeira.
Eles resolveram todos os problemas, realizaram os desejos. Como ele é estúpido e ingênuo! Quem escreveu tamanha bobagem? Foi isso que Angélica pensou sobre os contos de fadas quando, há cerca de 2 meses, comemorou seu 18º aniversário. Na verdade, ela comemorou 2 vezes. Primeiro em casa, onde sua mãe preparou uma grande mesa festiva para a ocasião, no centro da qual havia um bolo caseiro de creme azedo com recheio de leite condensado cozido e damascos. Seu pai chegou a pedir dinheiro emprestado e seus pais ofereceram a Angélica a opção de pedir sushi ou pizza. Parentes, vizinhos, amigos dos pais. Alguns colegas de classe apareceram. Onde está o resto dos seus amigos da escola? Perguntou a mãe em um sussurro, puxando a filha para o lado. Dissemos que você poderia convidar quem quisesse. Combinamos de nos encontrar mais tarde. Vamos ao clube, respondeu Angélica e levantou o queixo com teimosia. Ou você vai me dizer que eu não posso? Já é possível fazer 18 anos. Não, filha, essa você, confusa e até um pouco culpada, sorriu o pai. Ela se sentiu um pouco ofendida pelo fato de Angélica agora, de repente, censurá-la pelo rigor habitual da polidez, contra o qual ela não havia se manifestado particularmente. Vá se você quiser. Qual clube? Ao Dragonfly, respondeu Angélica. E isso era uma mentira. O clube que ela havia nomeado era considerado um clube simples e decente, até onde essa definição poderia ser aplicada a uma casa noturna. Mas, na verdade, não havia dançarinas de pole dance nem grandes escândalos. As bandas locais frequentemente se apresentavam lá, às vezes eram organizados concursos amadores. Esse clube também funcionava durante o dia, havia até um menu de almoço de negócios, uma vez por mês, havia festas dançantes para aposentados. Em suma, era um lugar modesto e decente. Até mesmo os pais de Angélica estiveram lá no ano passado para o aniversário de casamento de alguns amigos da família. Na verdade, Angélica foi convidada para o Vulcan e, em um clube como esse, sua mãe não a deixaria ir por nada. Era um estabelecimento de elite com um ambiente muito peculiar. Na verdade, Angélica ficou um pouco surpresa quando Maria, sua melhor amiga, lhe disse que ela tinha a oportunidade de ir para lá. Acontece que a irmã mais velha de Maria, Caterine, poderia levá-las até lá. Quem mais estará lá? Perguntou Angélica. Só nós. Nossa humilde companhia de empregadas domésticas. Respondeu Maria, e Angélica assentiu, cantarolando zombeteiramente. Com essa Maria, tudo ficou claro. Ela, assim como Angélica, tinha recentemente completado 18 anos, e aparentemente decidindo que a idade lhe dava pontos inimagináveis em sua reputação, ela começou a fazer amizade ativamente com sua irmã, com quem antes só brigava constantemente. Brigavam porque a irmã, Caterine, era livre e elas estavam competindo pela atenção de Billy, o próprio pai de Maria, que era padrasto de Caterine. Maria reclamou com Angélica que seu pai mimava a enteada além da conta, pagava a mensalidade da faculdade dela e sua própria filha ficava com a mesada dele, obrigando-a a usar sapatos novos na escola para distribuir panfletos. Mas, recentemente, Maria e Ekaterina de repente encontraram uma linguagem comum, se reconciliaram. Em suma, Angélica não se divertiu muito dessa vez para comemorar seu aniversário. Embora alguns de seus amigos mais próximos tenham comparecido. Mas todos os seus colegas de classe, que até mesmo no ano passado foram à sua casa para comemorar seu aniversário de 17 anos, não estavam lá. Por quê? A maioria dos meninos que Angélica conhecia na escola declarou boicote. E sobre esse conflito ela manteve silêncio em casa. Ela tinha medo, é claro, de que isso fosse divulgado, mas ela mesma decidiu não falar sobre nada. Porque sabia que seria pior. Os pais interfeririam, se preocupariam e, de fato, nada mudaria. O fato é que, há algum tempo, um vídeo de adolescentes com o rosto coberto por máscaras ou lenços baratos perseguindo um cachorro estava circulando entre os alunos do ensino médio. Pelo vídeo, pode-se entender que essa criatura abandonada havia mordido um deles e eles decidiram se vingar. Como resultado, o infeliz animal foi levado ao rio, onde as forças da primavera da época quebraram o gelo. A tragédia foi evitada por transeuntes aleatórios que correram para o gelo, se arriscaram e tiraram o cachorro de lá.
Eles queriam, a julgar pelo vídeo, alcançar os adolescentes e bater neles, mas eles fugiram rindo. E alguém começou a enviar esse vídeo em um Messenger, onde todos os alunos da escola estavam sentados. Naturalmente, os adultos, o diretor da escola e o diretor logo ficaram sabendo. Depois, o vídeo chegou aos pais dos alunos. Eles começaram a descobrir quem era capaz de tamanha crueldade. Mas os autores do vídeo se mostraram espertos e não apenas cobriram seus rostos, mas também se enrolaram em trapos, de modo que era muito difícil identificá-los por suas roupas. Portanto, toda essa história desagradável poderia ter ficado sem solução, mas... De repente, o diretor recebeu um bilhete anônimo com o nome de alguns dos vingadores da casa. E o que começou a acontecer? O confronto foi feroz e em grande escala. E não demorou muito para que os companheiros descobrissem quem havia feito a denúncia, como eles mesmos chamavam. Angélica, é claro, correu um grande risco mas ele não tinha medo. Por quê? Ele simplesmente não podia fazer mais nada. Ela realmente chorou quando viu o vídeo. Pobre cão. Eles devem tê-la levado ao ponto de mordê-la, e nem sequer a machucaram, apenas a beliscaram um pouco. Como puderam tratá-la de forma tão cruel? Ela estava quieta, estava claro que os filhotes estavam esperando. Angélica, Sam disse a ela um dia no recreio, você está morta. Por quê? Ela perguntou, confusa, mas sabia do que ele estava falando. Eu não me importo. Ela cerrou os dentes. Eles não se cansam. E eu? O que eles vão fazer comigo, no fim das contas, eles não fizeram nada. E não por causa da consciência ou porque Angélica tinha um belo protetor. Não havia nada disso. A questão era que o instigador da perseguição ao cão, Michael, de 17 anos, havia usado recentemente alguns dos serviços de Angélica, nos quais ela era excelente e incomparável, se não fosse por seus serviços habilmente criados, e ele teria sido reprovado no exame de matemática do semestre. E isso era vital para ele. Como seu pai estava em casa, ele se revezou no norte e prometeu dar uma surra no filho se ele tirasse pelo menos um B. Michael sabia que, quando o pai fosse embora e eles ficassem com a mãe, ele poderia voltar a estudar, mesmo para tirar D. Mas, nesse meio tempo, em geral, sem boas notas, ele não conseguia. Então, quando ele descobriu que era Angélica quem os estava penhorando, ele usou sua autoridade para organizar tudo de modo que os outros meninos não ousassem pensar em como ofendê-la. Então, tudo foi simplesmente ignorado. Os meninos da classe, exceto o mais intrépido, sabiam disso há algum tempo. Eles precisam fingir que Angélica não é nada. Caso contrário, seria pior para eles. É por isso que quase ninguém foi à festa de aniversário de Angélica. Naquele feriado, ou melhor, na noite, porque em um vulcano eles chegavam por volta das 9 horas, Angélica não conseguia pensar na estupidez que eram todas aquelas cutucadas nas costelas de sua melhor amiga. Veja como ele é bonito. Ele não tira os olhos de mim. Maria empurrou para trás uma mecha sedosa de cabelo loiro. Angélica seguiu preguiçosamente seu olhar para onde a amiga apontava. Aparentemente, aquela parte da boate era chamada de ovípio e as mesas cercadas por sofás de veludo tinham de ser reservadas com bastante antecedência. Angélica estreitou os olhos ao ver a morena de terno preto olhando para elas e diretamente para elas. E, embora estivessem a uma distância razoável, aquele olhar lhe causou arrepios. Esse homem. Ele era bonito. Mas com aquela beleza especial de um predador usado para conseguir o que queria. Oh, ele está chegando! Maria gritou e dançou no local. Sim. Pensamentos positivos se materializam. Você já pensou em algo positivo? Sim, não existe fada boa, respondeu ela, e sua amiga piscou os olhos e mexeu com o dedo na têmpora. Você tem algo em que pensar no seu aniversário. É melhor sorrir. Talvez esse belo rapaz tenha um amigo à altura. Estou vendo-o sentado com outra ali. Você já se casou com ele e pensou em nomes para as crianças? Angélica bufou com escárnio. Ela olhou para trás, para o assento do clube de elite.
Devia estar sentado ali um amigo da morena escaldante. E ele não era páreo para ele. Ele era um loiro magro que usava jeans, uma camisa xadrez azul e um suéter verde por cima. Óculos no nariz. Não, esses dois caras são completamente opostos um do outro. Um parece um típico veterano e o outro um estudante nerd. Enquanto isso, o rapaz de cabelos escuros estava de pé ao lado dela e Maria estava sussurrando. Angélica deu de ombros. O que mais se poderia esperar de um homem em uma boate? Ele convida para dançar, ele convida para coquetéis. Aqui, Maria, é claro, já se derreteu e concordou com tudo. Eu não bebo, não danço, respondeu Angélica ao homem de cabelos escuros que se apresentou como Max. Então, por que você veio ao clube? Ela arqueou uma sobrancelha e esfregou o queixo coberto de barba por fazer com os dedos. Só para relaxar, eu me sinto muito em casa, temos uma família com muitas crianças, então decidi mudar um pouco as coisas no meu aniversário, respondi, e por isso recebi um olhar ardente de Maria. Claro que sim. Um amigo havia me dito que os homens nunca deveriam deixar seus problemas para trás no primeiro encontro. Mas Angélica estava acostumada a dizer as coisas como elas são. Depois de alguns minutos, Max puxou Maria em direção à pista de dança e Angélica, suspirando, decidiu ir ao bar. Felizmente, descobriu-se que havia coquetéis sem álcool, mas eles custavam tão caro que era possível comer algo normal na praça de alimentação do shopping. Suspirando, Angélica estava prestes a se desfazer do dinheiro com dor no coração, mas então ouviu a voz de um homem, agradável e ao mesmo tempo tão autoritária que a deixou arrepiada. Eu pagarei pela senhora. Era o companheiro de Max, de aparência inteligente. Obrigada, mas Angélica tentou se opor, mas ele acenou com o dedo na frente do nariz e sorriu de forma desarmante. Hoje é seu aniversário. Meu presente e meus parabéns. Bem, obrigado, murmurou ele timidamente. Angélica decidiu se apresentar. Belry, ela sorriu. E ele é bonito, e pensou Angélica de repente, olhando para o loiro. Tem uns 25 anos, não mais, e o brilho das luzes coloridas da pista de dança refletia em seus óculos, mas parece que seus olhos são verdes. Você está aqui sozinha? Perguntou ele. Ele já fez o pedido para si mesmo ao garçom. Um amigo está dançando com Max. Catherine é irmã de Maria, mas ela foi embora quando chegamos à boate. Não, eu perguntei se você estava sozinha, quero dizer. Seu namorado veio com você? Eu não tenho namorado. Angélica ficou atônita com essa insolência. Catherine não me disse se você tem um namorado, ela deu de ombros com o olhar loiro mais indiferente. O quê? Catherine. Por que você está falando com alguém sobre mim? Me desculpe, e ela deu de ombros. Você e Catherine são amigas? Digamos que sim, eu a conheço. Você acha que o Max acabou de se aproximar de você? Em geral, ele conhece garotas bonitas com facilidade, mas, e não dessa vez. Catherine escolheu você para ele. Ela disse que você raramente vai a lugares desse tipo. Sim, ela tem razão. Eu conheço a Catherine. E muito bem. Do trabalho dela. Sabe, não estou acostumado a dar voltas e voltas. Ele semicerrou os olhos e Angélica pensou, por algum motivo, que felinos selvagens e predadores, como tigres e leopardos, devem estar semicerrando os olhos, avaliando suas presas. Catherine é uma acompanhante. Ela começou aos 18 anos. Não é uma garota de classe extra, mas é muito requisitada. E você quer saber o que ela faz de melhor? Ela se aproximou de Angélica. Ela não respondeu. Ela não queria saber. Na verdade, ela ficou surpresa com a informação. Ele recruta novos recrutas. Pago para fazer isso, é claro. A irmã, como eu sei, recusou. Ou você acha que Catherine o convidou para vir aqui por bondade de seu coração? Não, ela decidiu, digamos, dar uma carona a um doce como você. O plano dela é simples, Belry sorriu. Apresentá-lo a algum homem do círculo dela, entende o que quero dizer? E depois?
Deixá-lo um pouco bêbado para torná-lo mais cooperativo e incentivá-la a passar a noite com ele. Ele lhe deixaria uma boa quantia de dinheiro pela manhã. Especialmente porque você é virgem. Ao pronunciar as últimas palavras, os dedos do loiro de repente passaram levemente sobre a mão de Angélica, que estava deitada no balcão, e depois cravaram com força em seu pulso, impedindo-a de pular e sair. SHH, 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 SHH. Não tenha medo. Eu não sou cliente da Catherine. Apenas sei muito bem quem ela é. E meu irmão, Max, gosta mais de sua namorada. Eu só queria avisar você. Obrigada, Angélica mal conseguiu dizer. A garota estava visivelmente tremendo agora. Ela se sentia como ela estava quase começando a entrar na lama. E agora ela só precisava sair da boate, ir para casa. Para longe dessa sujeira. Quem Catherine pensava que era? Catherine queria trazer você para esse negócio. De uma forma desonesta. Ela queria confortá-lo e fazê-lo ver que você pode conseguir dinheiro tão facilmente. E eu a impedi. E você está indo embora tão cedo? Não acha que deveria me agradecer? Eu já lhe agradeci. Angelique cerrou os dentes. Me solte, eu vou gritar. E eu direi que você é minha namorada e que estamos apenas brincando. Estamos brincando de RPG. Pare com isso, estou brincando. Não tenha medo. Eu realmente quero ajudar você. Você já ajudou, obrigado. Me solte. Eu quero ir para casa. De repente, por algum motivo, Angélica se deu conta de que Catherine, é claro, era perigosa, mas esse homem na frente dela? 100 vezes mais perigoso. E em casa os parentes estão esperando por você, a família é grande. E seus problemas também são grandes, não são, Angélica? Dívidas por toda parte. Jack precisa de tratamento, irmãzinha dieta, ela falou calmamente, com um sorriso que poderia até parecer simpatia. Papai está com a coluna ruim. Sam quase entrou para uma gangue, não foi? Ele quase se tornou um ladrão, e o garoto deveria estar na escola. O que você acha que vai fazer com sua vida, Angélica? Você realmente quer ir para a faculdade, trabalhar e ajudar sua família? Será que vai dar certo? Ou estamos todos presos em problemas? Sabe, e eu posso ajudá-la. Eu posso ajudá-la. Posso ajudá-lo e tudo ficará bem. O que você está? Do que está falando? Como sabe tudo sobre minha família? E estou apenas começando, e sorriu a loira. Eu sei muito sobre você. Sei até sobre o que você e o conselheiro da escola conversam, querida. E eu não preciso tanto de você. Ah, qual é o problema? Você vai chorar. Bem, não tenha medo, e ela de repente soltou a mão dele. É que você vai ter que fazer algumas coisas por mim. Mas não comigo. O que você quer? E o que você fará se eu disser não? Na verdade, eu não ia me rebaixar a ameaças. O que estou planejando é voluntário, o método do chicote, você sabe, pode arruinar tudo. Pense no que você pode conseguir e aqui, veja. Ele tirou uma caneta do bolso da calça jeans e escreveu algo em um guardanapo, passando pelo balcão para Angélica. O que é isso? Leia. O valor. É o que eu lhe pagarei por cada sessão. Certos serviços. Bem, não seja tão rápido em dizer não. Anotei os números, mas esqueci de acrescentar uma nuance. É em dólares. Os olhos de Angélica se arregalaram ao ver uma lunática. E ela não está interessada em nada disso. Não sei que tipo de acompanhante Catherine é, mas eu não vou fazer isso. E por que ela decidiu que vai ser convidada a fazer exatamente isso? O loiro bateu com os nós dos dedos na bochecha. Mas para que mais você pode conseguir tanto dinheiro? Não estou entendendo. Pense nisso, ele deu uma piscadela. Eu lhe prometo que não é ilegal. Bem, quase. Digamos que é uma coisa de família.
E eu preciso de um assistente leal. Alguém que, digamos, não tenha medo de comprometer um pouco sua honra. Só um pouquinho, mas sem medo. Nada do que pode acontecer com as acompanhantes reais acontecerá com você. A propósito, aqui está o meu número, ela escreveu em outro guardanapo. Ligue para mim. Vou lhe dar 3 dias para pensar sobre isso. E então o que acontece? Perguntou Angelique. Ela percebeu que a coisa mais inteligente a fazer era ir embora agora, sair correndo da boate sem dar meia volta. Deixar aquele homem estranho para trás. Mas, por algum motivo, ela pegou esse guardanapo. Coloquei os 2 em minha bolsa. Você só vai perder a chance da sua vida, e sorriu a loira. E, a propósito, não precisa se preocupar com Catherine. Eu disse a ela para não ousar se aproximar de você. Ela me obedeceu, não se preocupe. E então ela se levantou e foi para os fundos da boate. Angélica ainda estava sentada no bar, perdida e confusa. Para onde você foi? Maria tirou de seu devaneio pela segunda vez naquela noite. Ufa, dancei tanto que minhas pernas caíram. Minha amiga se sentou na cadeira ao meu lado e começou a envolver as palmas das mãos em torno de si mesma. Max é tão legal. Imagine se um dia ele me convida para tomar um café. Parabéns, murmurou Angélica. É melhor eu ir para casa. O quê? Acabamos de chegar. Catherine prometeu nos apresentar a algumas pessoas interessantes. Você sabe o que sua irmã faz para viver? Perguntou Angélica bruscamente. Como assim? O que ela faz? Apenas. Angélica começou a se recompor com urgência. Alguém estava conversando e eu os ouvi. Acho que disseram que era sobre Catherine. Bem. Maria apressou. Não fique ofendida, está bem? Não importa o que eles digam. Eu só estava pensando. De qualquer forma. Ela é uma acompanhante. Maria perdeu abruptamente a alegria, mas mesmo antes de falar, Angélica percebeu que era verdade. Sua amiga estava dizendo que sua meia-irmã estava realmente fazendo isso. E que seus pais não sabiam disso. Que ela a chamou, Maria, para esse negócio, mas que ela não estava interessada. Por quê? É sujo e geralmente perigoso. Merda, se os clubes já estão falando sobre isso, Maria mordeu os lábios nervosamente. Não quero que meu pai descubra. Vai ser um escândalo. Oh, o que será? Não se preocupe, Angélica deu um tapinha no ombro de sua amiga com simpatia. Talvez sim, algumas pessoas sabem sobre isso. É só que... Não é da minha conta, é claro, mas... Tome cuidado com Ekaterina, ok? Não acho que ela seja uma boa pessoa. Se ela está fazendo isso. E de qualquer forma, Maria decidiu ficar e se divertir mais um pouco. Angélica pegou um táxi para casa. Como foi a caminhada? Sua mãe a encontrou na porta. O relógio mostrava que era quase 1h da manhã. Foi bom. Foi muito divertido. Mas eu não vou mais a boates. É muito barulhento e muito cheio, respondeu Angélica, tirando os sapatos e calçando um par de chinelos macios. Mamãe, sobrou alguma comida? Claro que sim. Deixei de lado um pouco de repolho recheado, sanduíches. Ou esquentar uma sopa? Claro que sim, você dançou muito, minha princesa. Sim, bem dançado, sorriu a garota, entrando na cozinha. Como era bom estar em casa. Como era aconchegante sentar-se à mesa da cozinha e comer com apetite o que sua mãe havia preparado. Depois, Angélica foi silenciosamente para seu quarto, que dividia com sua irmãzinha, silenciosamente, como um rato, vestiu seu pijama e se enfiou debaixo do cobertor. Como ela desejava esquecer o que havia acontecido com ela no clube, esquecer aquele Belry, como um sonho terrível. Mas isso, Angélica percebeu, era a realidade. Esse cara estranho com sua proposta incompreensível, mas claramente algum tipo de proposta aventureira e talvez até perigosa. E a realidade também era a necessidade dela.
A necessidade de pagar suas contas. Ameaças do banco que havia emitido um cartão de crédito no qual ele já havia perdido mais de um pagamento e dívidas de serviços públicos. Beury estava absolutamente certo em uma coisa: a família de Angélica tinha problemas enormes e ela não conseguia imaginar como lidar com eles. Depois de ficar acordada na cama por 1 hora, Angélica ligou seu smartphone e acessou a internet para descobrir quem eram Beury e seu irmão. Ela achava que já tinha ouvido esse nome antes. No entanto, não há muitos Weasleys no mundo e em sua cidade. Mas os resultados da pesquisa foram bastante curioso. A julgar pelos artigos, que, por sinal, mostravam o rosto de Max nas fotos. Embora sem o irmão, essas pessoas pertenciam a uma família com muito dinheiro. Austin é um oligarca que entrou no negócio no início da década de 1990. Ele estava no final dos anos 80, mas dizia-se que tinha a família bem controlada. Seu filho morava nos Estados Unidos há muito tempo e seus netos, ao que parece, tinham vindo para esta cidade há pouco tempo, como disseram os jornalistas, para assumir a administração de parte do grande negócio da família. Angélica estremeceu. Ela não tinha preconceito quanto ao fato de que não havia muito dinheiro a ser ganho honestamente, mas ela não gostou do fato de os netos de um homem tão influente e poderoso estarem olhando para ela e sua amiga. No dia seguinte, felizmente, não havia necessidade de ir à escola novamente, pois era domingo. Mas esse dia nunca era um fim de semana completo para Angélica. Ela sempre tinha algo para fazer em casa, sempre tinha que ajudar a mãe com alguma coisa. E assim foi dessa vez. A garota passou as primeiras horas da manhã no jardim, onde todas as ervas daninhas tinham de ser removidas. Em geral, Angélica não concordava muito com sua mãe quando dizia que seu jardim ajudava. Ele não era muito grande, o que significava que era simplesmente impossível cultivar tudo e mais um pouco nele, de modo que podíamos ficar sem comprar legumes e frutas por um inverno inteiro. Parecia a Angélica que seus próprios legumes, como sua mãe gostava de dizer, não eram de plástico, não valiam a pena se esforçar. Mas não adiantava discutir com sua mãe. E então? Ana adorava ir para os terraços, onde sua mãe a deixava colher as cenouras bem jovens e depois, os primeiros morangos. Portanto, a horta ainda era um bom lugar. Como está o remédio do papai? Perguntou Angélica mais tarde, perto da hora do jantar, quando ela e a mãe começaram a prepará-lo. Nada, suspirou Júlia. Você sabe os preços. Receio que você terá de passar sem ela por enquanto. Como? Ela está com a coluna ruim. Você acha que eu não sei como as costas do meu marido doem? Os olhos de mamãe se estreitaram perigosamente. Ele tomará as pílulas que tem. E estes? Vamos procurar alternativas mais baratas. Ele vai superar isso de alguma forma. Você já o ouviu reclamar? Aqui. Só porque o papai não reclama, não significa que ele seja forte o suficiente para tomar. Bem, o que mais há para fazer, filha? Júlia deixou de lado as batatas descascadas e começou a cortar o frango, que seria usado para 2 pratos ao mesmo tempo, o primeiro e o segundo. Vamos aproveitar o que temos. E o que não temos? Não vale a pena pensar nisso, era muito estranho. Mas nesse dia Angélica percebeu com especial acuidade de tudo o que já parecia comum e até habitual. Que o telhado da casa, mesmo que você olhe para ele da rua, precisa ser consertado. E o que acontece lá dentro? As chuvas chegarão no outono e, até lá, tudo deverá estar consertado. Era doloroso ouvir Jack tentando ler um livro, gaguejando as palavras. Coitadinho. Ele perdeu algumas sessões com o fonoaudiólogo e agora, por favor, tudo piorou novamente. E havia milhares de outros motivos para pensar no fato de que a família dele precisava de dinheiro? E muito. Na segunda-feira à tarde, quando voltava da escola, Angélica foi ao parque, escolhendo um banco em um local isolado entre os arbustos de lilazes, discou o número que havia sido deixado para ela. Alô, Beury? Aqui é Angélica. Os dedos da jovem agarraram freneticamente a bainha de sua saia. Podemos nos encontrar? Eu quero falar sobre sua proposta. O rapaz disse que estaria lá em cerca de 20 minutos e Angélica lhe disse onde poderia esperar por ele.
Em seguida, ela ligou para casa e disse à mãe a primeira coisa que lhe veio à mente, que havia encontrado uma amiga que havia terminado a escola e queria sentar e conversar com ela por um tempo. A mãe suspirou, como sempre, e disse que não havia problema. Belry apareceu cerca de 15 minutos depois, um carro esporte escarlate parou às pressas e ele saiu. Vamos lá, querida, vamos conversar. E eu não vou ficar sentada no carro. Angélica de repente diminuiu a velocidade. Que estranho, ela sorriu. Falamos sobre todos os tipos de coisas. Não tenho medo e tudo bem, mas sentar no carro com medo? Ótimo. Tem uma cafeteria ali, vamos até lá? Ok. E eu pago. No caso de você não me dever nada se não quiser e se recusar? Ele sorriu novamente. Tão jovem, e já tão astuto e perverso. Muito bem. Como você quiser, eles entraram em uma cafeteria e pediram um café. Angélica imediatamente se serviu de mais açúcar, pois sempre desejava doces quando estava muito nervosa. O que você quer de mim? Perguntou a garota sem rodeios. E o que você está disposto a fazer por essa quantia de dinheiro? Havia uma indisfarçável zombaria em sua voz, mas ele a olhou com seriedade. Muito sério. Eu só quero saber o que você quer. Quero saber exatamente o que você quer. E depois, eu lhe direi se tenho vontade ou não. Já entendi, Belry estava finalmente pronto para ir direto ao assunto. E, antes de mais nada, quero deixar claro que, quer você concorde com isso ou não, e isso tem que ser mantido em segredo. E adivinhe só, ele puxou a carteira e várias notas vermelhas caíram sobre a mesa em frente a Angélica. Se você recusar e ficar de boca fechada por pelo menos 3 meses? Então, toda semana você receberá, ela apertou o dinheiro com os dedos. A mesma quantia. Sem falar nisso. É importante para mim que eu possa, por assim dizer, executar meu plano com a outra garota. E que ninguém se interponha em meu caminho. Embora eu admita que não preciso de outra garota, porque você é perfeita. Perfeita para quê? Ainda não estou entendendo nada. É tão difícil de entender. Belry sorriu. E pode ser um pouco louco. Mas, acredite em mim, vale a pena. Portanto, não sou eu quem precisa do favor. É o meu avô. Ele está, Você sabe, não vai sair na imprensa. Os médicos dele são muito bons em guardar segredos. Mas meu avô tem alguns problemas de memória. Sabe, ele passou a vida inteira lutando por muitas coisas e sabia como obtê-las. Mas se trata de riqueza material. Ele entrou no mundo dos negócios quando já estava, de fato, quase aposentado. E sim, ele teve confrontos perigosos com gangsters e brigas com concorrentes. Ele resistiu a tudo isso. Mas agora... Não, eu não diria que ele está falido. Mas... é difícil para ele. Ele está doente. Seu coração está falhando. Tudo isso pode acabar e a qualquer momento. Eu não vi muito meu avô enquanto crescia, mas devo muito a ele. Quero fazer meu velho feliz, por assim dizer. Quero que ele se lembre de algo. E não apenas que ele se lembre, mas que ele realmente entenda. Você quer fazê-lo feliz? Com a minha ajuda, disse Angélica com cautela. Sim, Belry olhou para ela como se estivesse sentindo seu rosto. Ele havia se apaixonado por uma garota quando era jovem. Ela era de uma família de poetas, uma verdadeira beleza. Tinha sido um caso apaixonado e sem esperança. Fatal. O avô teve de entregá-la a outro homem, e então... ela morreu no auge da vida. O vovô nunca a superou. Não, ele se casou e, pelo que sei, ele e a vovó tiveram uma família maravilhosa. Todos deveriam ter um casamento como esse. Mas aquele primeiro amor... ele continua mencionando-a cada vez mais. E eu pensei que poderia lhe dar um presente. Sabe, foi muito bom você ter vindo ao clube. Consegui tirá-lo das garras de Catherine antes que o irreparável acontecesse. Sabe, eu o notei há muito tempo. Eu notei você e a Angélica ouvia,
prendendo a respiração. Ela estava começando a entender alguma coisa. Mas não fazia sentido. Por que você não toma seu café? Perguntou ela de repente. Não estou com vontade, e respondeu Angélica. Estou vendo, ela assentiu. Então, primeiro, procurei em todos os meus conhecidos garotas que pudessem manter a boca fechada. Infelizmente, quase não as encontrei, porque o tipo de aparência rara é necessário. Depois, decidi recorrer às agências, mas cancelei essa ideia. Eu simplesmente não acho que em alguma acompanhante como a própria Catherine não seja despertada a sede de tirar o máximo proveito da minha situação e ela não fará algo estúpido. Eu não sabia o que fazer, e então... Aconteceu há 15 dias, lembra quando vocês foram ao mercado em família? Angélica assentiu com a cabeça, lembrava-se bem. Todos foram ao mercado para comprar roupas novas para Sam e algumas coisas para casa. Eu estava dirigindo o carro, parado em um semáforo, e então... Foi como um flash. Eu vi você. Você estava segurando a mão de sua irmã, sorrindo e carregando um enorme algodão doce. 3. Você estava caminhando no parque antes de ir ao mercado. Fiquei surpresa com a semelhança. Com quem? Perguntou Angelique em voz baixa, como o chiado de um rato. Com ela, disse Belry, e com essas palavras ele colocou a foto de uma jovem mulher sobre a mesa. Angelique olhou com espanto para sua própria imagem, era impossível. E, no entanto, a estranha tinha uma semelhança impressionante com ela. Os mesmos olhos grandes e amendoados, o mesmo nariz reto, mas ligeiramente arrebitado, as mesmas maçãs do rosto altas e lábios bem definidos. Era ela. Mas ela usava o cabelo em cachos antiquados e se vestia de acordo. Seu nome era Cassie. O vovô a amou a vida inteira. E agora, antes de partir, ele poderia ficar com ela. Você quer que eu finja ser ela? A voz de Angélica tremeu. Está vendo? É tudo um pouco e estranho na minha família. Belry puxou o dinheiro para ela. Coloque-o em sua bolsa. Agora. De qualquer forma, ele é seu agora. Ela obedeceu, mas, por algum motivo, não sentiu nenhuma emoção pelos fundos que havia adquirido. Ela simplesmente fez o que ele lhe disse para fazer. O que ele lhe disse para fazer? Veja, o vovô gostaria de conhecê-la, mas não em qualquer momento. Mas somente quando ele estiver em um estado especial de consciência, por assim dizer. Não, não nesse sentido, esclareceu Belry, percebendo a mudança na expressão de Angélica. Ele não está tomando nada. E não está louco. Mas às vezes, ele cai em lembranças. Ele passa por elas como memórias em uma caixa, uma a uma. Mas é difícil para ele fazer isso. Geralmente acontece à tarde, quando o tempo está bom e ele sai para a varanda para descansar. E depois novamente quando ele volta para tirar um cochilo. Meu avô geralmente é muito lúcido. E, acredite em mim, ele não concordaria com nada. Vamos colocar desta forma, usar os serviços de uma mulher de virtude fácil que se assemelha ao seu amor. Não, eu quero que você seja ela por um tempo. Penteado, maquiagem, roupas, acessórios. Eu providenciarei tudo. Você virá quando precisar e tudo será feito em você. Ela sorriu. Você se tornará outra pessoa. Depois, você passará algumas horas com meu avô. Sua presença o ajudará. E é isso. Você está rico. Há algumas outras nuances. Eu lhe contarei sobre elas mais tarde, se aceitar minha proposta. Angélica ficou em silêncio por um longo tempo. O que esse homem estava lhe oferecendo? Parecia impossível. Impensável. Ela não conseguia se imaginar em tal função, mas... Quero dizer... Eu entendo que seu avô... Ele entenderá perfeitamente que eu sou uma garota que só tem uma semelhança, mas não a que ele amou um dia? É isso mesmo, Belry confirmou. Ninguém jamais saberá, não é mesmo? Só você e meu cliente? Concluiu ele, como se as palavras tivessem que ser gravadas em pedra.
Eu garanto, respondeu Belry. Agora. Acho que devo ir embora. Tirar um tempo para pensar. Mas não por muito tempo. E você sabe, acrescentou ele, levantando-se. Pense em como essa e pequena aventura poderia mudar sua vida e a vida de sua família. Naquela mesma noite, exatamente à meia-noite, Angélica ligou para Belry e disse-lhe que estava pronta. Havia um sorriso em sua voz, mas Angelique também tinha certeza de que ela estava falando sério. Acho que vamos nos dar bem e você não será um problema. E então aconteceu. Mas primeiro, naturalmente, Angélica teve que se certificar de que poderia sair de casa. Não, mamãe e papai nunca a submeteram a um confinamento particularmente rigoroso. Ou seja, eles exigiam obediência, mas dentro do razoável. E assim, é claro, Angélica, se quisesse, poderia dar um passeio, por exemplo, à biblioteca, por algumas horas. Mas, como regra, seus dias, por sua própria escolha, ainda estavam sujeitos a um determinado horário. Então, para não levantar suspeitas, ao mesmo tempo, não dar aos pais motivos para pensar que ela era uma menina que não tinha em mente os melhores interesses da família, Angélica inventou uma mentira. Lembra da Nancy, minha amiga? Disse Angélica à mãe e ao pai no café da manhã. Ela se formou no ensino médio no ano passado e foi para Washington, D.C., e agora está fazendo trabalho de caridade? Boa menina, inteligente, disse a mãe, que ainda considerava Nancy a melhor amiga da filha e lamentava que ela tivesse ido embora, caso contrário, teria tido uma influência positiva sobre Angélica, que às vezes parecia excessivamente emotiva. De qualquer forma, ela me deu uma opção e, de forma colorida, com os detalhes certos e as frases confusas necessárias, ela me disse que iria cuidar de um velho solitário. Ele mora com a esposa, ou seja, com a avó, mas a avó tem poucas forças, ela gasta todas elas nas tarefas domésticas e também tricota para vender lã, coisas maravilhosas. E agora aqui está uma avó que foi para um sanatório, para o tratamento dos pulmões por um longo tempo após uma pneumonia grave. E o avô, que está sozinho, precisa ser cuidado. Às vezes, um vizinho o visita, mas não é o suficiente. Angélica diz que vem várias vezes por semana e alimenta o vovô com almoço ou jantar, depois lê para ele, joga quebra-cabeças com ele, o que é muito útil para manter sua mente afiada na velhice. O vovô é deficiente, mas um homem muito decente. No passado ele se dedicava à ciência. Em geral, essa sociedade é inteligente e segura. Não, bem, veja como nossa filha está crescendo. A mãe de Angélica apelou para o pai. E trabalho, e bondade. Não como essas moças modernas, que só precisam encontrar uma bolsa mais grossa e já estão de acordo com tudo. Nesse momento, a jovem sentiu muito vividamente o significado do provérbio que diz que uma pessoa pode querer cair no chão. Mas sua mãe, é claro, com as bochechas escarlates à mostra, decidiu que a filha está apenas envergonhada por causa do elogio. Os pais também concordaram que Angélica ajudaria, cuidando do idoso por uma pequena quantia de dinheiro. Afinal de contas, eu não tinha experiência como cuidadora. Mas assim ela teria a oportunidade de fazer uma boa ação e ganhar experiência. O fato é que, nos conselhos de família, mais de uma vez foi apresentada a ideia de que Angélica deveria estudar para ser médica, uma especialista em medicina, que soubesse como cuidar adequadamente dos idosos. Em geral, Angélica sabia que esse era o sonho de sua mãe, mas não deu certo. Porque sua avó lhe disse para estudar mais, como ela pensava, a profissão de contadora, bem, e então a mãe em geral se estabeleceu em casa. E agora, finalmente, estava na hora da primeira visita ao cliente. Eles combinaram com Belry que Angélica iria para o ponto de ônibus perto do antigo parque, e lá ela seria pega pelo próprio Belry em um carro ou por seu homem. De lá, ela seria levada diretamente para Weasley Manor, onde tudo aconteceria. E se alguém me vir? Perguntou Angélica. Bem, eu não sei, seu irmão. É uma casa grande. Está sendo construída há muito tempo. Olhe, Belry, enquanto esperávamos no semáforo, ele pegou um caderno e rapidamente desenhou uma planta da casa em uma folha de papel. Viu como ela está dividida em duas partes? Tudo isso pertence ao vovô. Ele tem um jardim de inverno lá, sua própria academia. O que está olhando?
Ele é um homem idoso, mas tem boa saúde e faz um pouco de exercício, como o médico diz que ele pode fazer. O avô de Max, como eu disse, não gosta de Max. Max, por sinal, retribui, Belry sorriu. Então ele não está por perto, não se preocupe. Mas, ao mesmo tempo, repito, ele conversa um pouco com o avô. Depois de 5 minutos, no entanto, Max vai para trás e ainda respeita o velho, mas ainda assim. Em geral, o avô decidiu que é melhor para Max, se ele for um convidado, sentar-se em sua metade da casa e não ir até ele desnecessariamente. Onde você mora? No mesmo lugar que meu irmão. Mas passo mais tempo com meu avô. Temos muitos interesses em comum. Ao contrário do meu irmão, sei que é melhor agradar meu avô e ser um neto decente do qual eu possa me orgulhar. É por isso que você está fazendo tudo isso? Está tentando agradá-lo? Não é isso. É um pouco. Bem, indecente. O que você quer dizer com indecente? Belry estreitou os olhos. Você mesmo disse isso, suspirou Angélica. Que o vovô não está lá muito bem. Que ele tem problemas de memória. Quer dizer que você quer. Não sei se estou fazendo a coisa certa. Acho que estou fazendo a coisa errada. Quero dizer, deixe-me ser honesto com você, ok? Ok, estou ouvindo-o com muita atenção. Belry respondeu calmamente. Acontece que eu vou pressionar seu avô. Com essa imagem, eu o empurrarei ainda mais para a loucura. E se ele se confundir com a realidade? Ele é muito velho. Não, não posso. Isso é desumano. Os idosos precisam ser cuidados, para que permaneçam em suas mentes por mais tempo, não dessa forma. Não, eu não posso. E ela, contorcendo-se no assento, tentou abrir a porta do carro. Belry rosnou para ela, agarrou-a pelo cotovelo e a puxou para trás. Em primeiro lugar, estamos no meio do trânsito e no meio da estrada. Você será atropelada se sair agora, suponho? Em segundo lugar, parece que você não está me entendendo. Não estou tentando enlouquecer o vovô, o que está pensando? Belry está com um sorriso maldoso no rosto. Nossa, você é um fantasista. Você acha que eu quero colocar uma garota de aparência retro embaixo do velho para que ele pense que o amor da vida dele apareceu como um fantasma? Não, você sabe, eu posso não ser o melhor espécime de homem, mas não sou assim. Não, querida. Seu papel será 100 vezes mais simples e, ao mesmo tempo, mais complicado. Eu realmente só quero você nesse papel. Para ser um conforto para ele. Uma lembrança viva do passado. A fila de carros na frente finalmente diminuiu e o carro do senhor mais velho avançou. Vovô sabe que estou levando uma garota para ele se divertir. Ele sabe que ela não é apenas uma acompanhante. Ele quer uma garota que se sente ao lado dele, sorria e o ouça falar sobre o passado. É isso. Seu trabalho é ser uma dama da União Soviética e ouvir todas as histórias deles. Os olhos de Angélica se estreitaram. Mas... quero dizer... Você disse isso então? Eu pensei. Então, não precisarei fazer isso com ele. Bem... deite-se. Terminou completamente vermelho. Na verdade, se tudo correr como deveria, então... você dormirá com ele. Belry terminou seriamente. Angélica observou enquanto a paisagem urbana familiar mudava para fileiras de mansões arrumadas atrás de cercas altas. O carro parou em um bairro de casas de campo que se aproximava dos arredores da cidade há mais de 20 anos. O carro parou diante de uma dessas mansões, que parecia um palácio em miniatura. Passou pelo posto de guarda, por um gramado verde imaculadamente aparado, por um pequeno jardim e, finalmente, parou na varanda da casa. É isso, estamos aqui. Belry ofereceu galantemente a mão a Angélica ao sair do carro, mas ela o ignorou. Entrem, pessoal, acrescentou ele, e por um momento, embora não fosse realmente necessário, ele tocou as costas da mão dela quando entraram na casa. Mas ela também o ignorou. Certo, não temos muito tempo. Venha comigo. Belry conduziu Angélica até a sala e ela olhou para a porta,
parecendo ter se preparado de verdade, porque havia uma mesa com um espelho, um monte de coisas como em um salão de beleza e fileiras de cabides com todos os tipos de roupas da moda, embora Angélica não fosse muito boa nisso, mas elas pareciam ser dos anos 60. Belry, oi, uma mulher de 40 e poucos anos se aproximou delas, loira, vestindo jeans e um engraçado suéter rosa com gatinhos. E esta, presumo, é a Angélica. Oh, que adorável! A semelhança é tão grande que você teria que acreditar em reencarnação. Ariana, Belry sorriu para ela. Tenho confiança em sua capacidade. E, por favor, comece agora. A mulher acenou com a cabeça para o garoto e se voltou para Angélica. Ela olhou com um olhar penetrante e sensível. Então, vamos começar a trabalhar. Quando, em menos de uma hora, Angélica se olhou no espelho da Roseta, ficou atônita. Seu cabelo estava penteado de uma forma que lhe acrescentava, ao que parecia, 5 anos à sua idade. Seu rosto estava estranhamente pálido e seus lábios, ao contrário, muito brilhantes, suculentos e escarlates, como se tivessem adquirido a tonalidade de framboesas maduras no jardim. Angélica usava um vestido preto com grandes bolinhas brancas e, nos pés, sapatos de verniz com salto de vidro de shot. O look foi completado com luvas curtas de renda branca e brincos grandes com algumas pedras vermelhas, mais opacas, portanto, definitivamente não eram rubis. O toque final Ariana disse e borrifou perfume na garota. Angélica sentiu o cheiro da fragrância, que era excepcionalmente delicada, porém forte, lilazes, rosas e algo mais que a fez lembrar do delicioso hálito, de como o ar era limpo logo após a chuva. Ariana se afastou dela e olhou em volta, evidentemente satisfeita com o resultado. Que garota! Você vai me desculpar, é claro, mas a moda costumava ser muito mais feminina. O que você acha, Belry? Não sei dizer, o loiro encolheu os ombros, mas Angelique podia sentir o olhar dele sobre ela e como se fosse faminto, predatório. O importante é que é exatamente disso que eu preciso agora. Então, vamos lá. Já? Angélica estremeceu. Austin é apenas meu avô, Belry sorriu, e Angélica pensou que aquele sorriso dele, o sorriso de um homem acostumado a ter sucesso antecipado e a ter tudo do seu jeito, seria um sonho que se tornaria realidade para ela agora. Talvez até mesmo em seus pesadelos, ele não é um velho demônio que se aproveita de garotas jovens. Então, vamos pegá-lo. Ariana, ela desafiou a pergunta tímida da garota. O que ela sabe? Só o que é necessário, explicou Belry. Eu a contratei com a condição de que ela fizesse a garota da foto e a vestisse, colorindo-a corretamente, de acordo com a moda daqueles anos. Eu a pago por seu silêncio, com generosidade suficiente para que ela seja fiel a mim. Ariana trabalha em um teatro bastante pobre, acrescentou ele. Então, de repente, ele virou Angélica tão bruscamente em sua direção e apertou seus ombros com tanta força que ela ofegou de surpresa e com uma leve dor. Ouça-me com atenção. E comporte-se com meu avô como eu lhe digo para se comportar. Angélica cruzou a porta da sala como se um leão faminto estivesse esperando atrás dela. O coração da menina estava batendo como o de um pássaro assustado. Parecia-lhe que seus braços e pernas mal se moviam sob sua vontade fraca. Mas ela se manteve firme. Estava fazendo o que tinha de fazer. Costas retas, ombros unidos, queixo alto, sorriso caloroso e acolhedor nos lábios, voz melosa e encantos cativantes que só existiam para um homem. Austin, Angélica parou. Posso entrar? O velho estava sentado em uma cadeira de balanço perto das altas janelas francesas bem abertas. Essa parte do jardim não era visível do lado de fora, da parte da casa da qual a jovem havia se aproximado, e, naquele momento, embora as circunstâncias de fundo não parecessem adequadas, por assim dizer, para isso, ela o admirava. Pois nessa parte do jardim havia uma quantidade impossível de rosas. Chá e carmim escarlate, caramelo escarlate branca como a neve, surpreendente quase preta e vermelho âmbar. Oh, disse o velho em um só fôlego, e seus olhos e rosto se iluminaram. Então era dele que Belry estava falando? Querida, um cobertor de lã quente foi jogado sobre as pernas do velho oligarca, e suas mãos estavam em cima dele. Ele levantou levemente a mão direita e,
com dedos trêmulos, apontou para a cadeira de Vime em frente. Chá? Obrigado, mas só se você quiser. Eu já tomei chá. Agora eu gostaria de... Só para dar uma olhada. O jardim e você. Que lindo! Você gosta deles? Ele acenou com a cabeça para as flores. Muito bem, respondeu Angelique com sinceridade. Nunca vi tantas rosas, nem mesmo em uma floricultura. Há variedades de todo o mundo, observou o velho com importância. Do Equador, da França, de Portugal, da China? Quem poderia imaginar isso? Quem diria que no fim da minha vida eu encontraria conforto nas flores? Você sabia, Cassie, que um antigo imperador romano, no final de sua vida, retirou-se para sua propriedade, longe da agitação da capital, e começou a cultivar repolhos? Não, eu não sabia, Angélica balançou a cabeça. A única pergunta é, suspirou o velho. Ela sempre, durante toda a sua vida, precisou desses repolhos? Por quê? Se sim, parece que ele desperdiçou o tempo antigo de sua vida, a direção errada do rio de sua juventude. Ou houve um tempo para as couves? Eu me pergunto. As rosas. Elas. Eu sempre precisei delas, ou o tempo de lutas e balas acabou de passar e agora é hora das flores? Sabe, essas rosas me fazem lembrar de uma história muito interessante. Mas, primeiro, vamos tomar um chá. Austin pegou um pequeno controle remoto na mesa ao lado de sua cadeira, apertou um grande botão e, em 1 minuto, uma empregada de uniforme preto apareceu na sala. Chá, disse o velho. Angélica ficou em silêncio. Então, percebendo que o xadrez havia se desfeito, ela o ajustou cuidadosamente. Belry havia lhe dito que ela deveria ser um pouco cuidadosa quando conversassem. O chá estava muito bom, servido com uma variedade de geleias e conservas. Então, o velho começou a falar sobre os dias de sua juventude, quando, ainda jovem, costumava passar as férias na casa de campo de seu bisavô, um homem de grande inteligência e da mais rígida moral, que se lembrava dos dias de servidão. Estou cansado. Gostaria de me deitar, disse o velho com simplicidade e esticou os braços para a frente. Me ajude, Cassie. Angélica ajudou Austin a se levantar e, lentamente, com pequenos passos, levou-o até a cama. Era uma cama espaçosa, coberta com uma colcha de seda bordada com pavões variados. Bem, sorriu o oligarca e se aproximou da moça com um olhar muito intenso. Deite-se primeiro. Angélica se lembrou bem do que Belry havia dito sobre o que seu avô poderia querer? Seu coração pulou uma batida, ela ficou arrepiada. Mas a garota não deixou isso transparecer. Apenas com um sorriso inocente, ela tirou as luvas de renda, sentou-se na beirada da cama e tirou os sapatos, depois afrouxou o cinto apertado do vestido. Ela se recostou e deu um tapinha na palma da mão ao seu lado. O velho não apenas se deitou, ele se deitou ao lado dela. Tudo bem, ele suspirou e colocou a mão sobre o corpo dela. De fato, ele a colocou. Assim mesmo. Sem nenhum tom lascivo. Agora podemos dormir, e disse Austin, batendo os lábios, depois fechou os olhos e adormeceu quase que imediatamente. Angélica não adormeceu. Ela ficou deitada em silêncio, sem ousar se mexer, mesmo quando a posição desconfortável fez seu corpo doer e enrijecer. Ah, é você, disse Austin a ela, acordando abruptamente. Ele olhou para a garota de forma um pouco diferente de quando havia entrado pela primeira vez. Saia daqui. Belry o avisou assim que seu avô lhe disse para ir embora. Porque isso significava que seu estado psicológico havia mudado, por assim dizer, e que o tempo das memórias havia passado, o tempo em que ele precisava de uma ponte viva, permitindo que ele mergulhasse no passado por um tempo. Assim, Angélica não hesitou, mas não abruptamente, saiu da cama e, sem calçar os sapatos, mas apenas pegando os sapatos e as luvas, deixou o quarto. Belry a acompanhou até o mesmo quarto onde ela estava e reencarnando. Ariana, disse ele, já tinha ido embora, mas Angélica tinha se saído muito bem sem ela. Finalmente, depois de trocar de roupa, a garota saiu do quarto. Aqui está o seu dinheiro. Belry lhe entregou um envelope e ela o colocou na bolsa. A próxima consulta é na quinta-feira. Não posso. Por que não?
Tenho de estudar para os exames finais. Receio que tenhamos tido um mal-entendido. Belry franziu a testa, mas continuou sorrindo. Você sabe que está jogando de acordo com as minhas regras, não sabe? E eu não me importo nem um pouco com suas provas. Quinta-feira. Você estará lá às 6 da tarde. Entendeu? Sim, entendi, respondeu Angelique. De volta a casa, ela imediatamente colocou todas as notas em seu cofrinho, que nada mais era do que um enorme cofrinho cor de lavanda. Havia uma trava na parte inferior do cofrinho, de modo que, se necessário, o dinheiro poderia ser retirado sem problemas. Mas, no futuro, Angélica decidiu que manteria todo o dinheiro no cofrinho. Não que ela estivesse com medo de que sua mãe ou São encontrassem acidentalmente, mas seria mais seguro dessa forma. E, de repente, ela também se deu conta de que não havia pensado em uma questão muito importante. Como dizer à família dele de onde veio o dinheiro, mas agora ela estava cansada demais para se preocupar com isso. Então, ela decidiu que pensaria em algo mais tarde. Nos dias e semanas seguintes, felizmente, ninguém se interessou em saber como Angélica estava se saindo com os cuidados do velho. Seus pais perguntavam um pouco e ela respondia vagamente. Depois daquela primeira vez, quando ela passou um tempo estranho na companhia do vovô Belry, Angélica não conseguia imaginar como isso aconteceria novamente. Mas logo ficou claro que na segunda vez, na terceira vez e nas vezes seguintes, tudo ficou mais fácil. Ela entrava, Ariana lhe lançava um olhar retro, e a garota falava com o velho. Ou melhor, ele falava e ela ouvia. E quase sempre, depois dessas conversas, ela gostava de dormir. Às vezes sozinha, às vezes tomando sedativos ou pílulas para dormir. No início, Angélica também tinha muito medo de que Austin quisesse obter algo específico, indecente, e algo específico, indecente. Mas acabou que o velho se comportava de forma muito inocente, ele só conseguia abraçá-la, apertá-la, mas isso só em sonhos. Nada mais. E, às vezes, ela mesma começava a cochilar nesses momentos. E quando Angélica percebeu que ela... Sim, ela está dormindo com um oligarca idoso por dinheiro. Isso soava, é claro, terrível. Mas, na verdade, ela às vezes dormia com ele. Às vezes, depois dessas visitas, Angélica ia direto para casa, mas depois. Um dia, Belry a convidou para jantar fora. Angélica concordou por 2 motivos. Primeiro, ele lhe disse que eles tinham algo importante para conversar. Segundo, ela estava tão ocupada em casa com seus livros que não havia almoçado e agora estava com fome, até seu estômago estava roncando indecentemente. Belry a levou a um lugar elitista, mas nada ostensivo, e disse a ela para escolher o que queria comer. Angélica pegou tudo o que queria e a sobremesa mais cara, porque estava curiosa para saber o que havia lá. A sobremesa não era ruim. E então Angélica decidiu perguntar. Diga-me, por que você decidiu fazer isso? Bem, se o vovô tem um problema de memória. Por que vocês não foram a um psicólogo? Você acha que não tentamos? Disse Belry. O vovô foi a um, mas depois ele desistiu. Provavelmente porque teve má sorte com psicólogos. Um deles o aconselhou a deixar o passado de lado, a esquecê-lo, a apagá-lo. E o vovô não consegue fazer isso. Ultimamente, ele fala cada vez mais frequentemente sobre como isso, as lembranças do passado, é a coisa mais valiosa que ele tem. E que nenhuma quantia de dinheiro consertará o fato de que algumas das memórias foram perdidas. Então, ele procurou outro psicólogo. Ele sugeriu que poderia ajudar, mas disse que seriam necessárias sessões de hipnose. Vovô não acredita nessas coisas. Sabe, ele tem tentado realmente esquecer o passado, há muito tempo. Viagens, hobbies, romances. O que você está vendo? Só porque ele é velho. Isso não faz com que ele, com seus milhões, seja menos atraente para muitas mulheres, você deve perceber isso. Mas, como eu disse, isso é inútil, e depois? Em geral, eu li em um livro, e isso, a propósito, é confirmado por trabalhos científicos de alguns especialistas no trabalho do cérebro humano,
que se você conseguir algo que tenha uma relação direta com o passado, então mais desse passado começará a surgir na consciência em imagens e detalhes mais claros e nítidos. Acho que é como montar um mosaico. É isso que eu quero. Quero que o vovô monte seu mosaico, para que ele possa se sentir bem e relaxado, lembrando-se de tudo. Tudo o que é importante e que ele quer lembrar. Depois daquela noite, Beori e Angélica ainda se viam mais do que na mansão Weasley. Foi algo espontâneo. Eles só almoçavam ou jantavam juntos às vezes. Nada extravagante. Não havia necessidade de usar um vestido elegante para ir à mesma pizzaria ou a um pequeno restaurante da Geórgia. Eles apenas comiam e conversavam. E logo os tópicos da conversa se tornaram mais do que apenas o que estava acontecendo entre Angélica e o vovô Beori. Eles conversavam cada vez com mais frequência. Pouco a pouco, sobre tudo no mundo. Sobre como Angélica e sua família viviam. Beori contava todos os tipos de anedotas divertidas de sua vida. Descobriu-se que, ao contrário de seu irmão, ele não ficaria aqui para administrar os negócios da família. Beori planejava, quando chegasse a hora de aceitar a herança, deixar pessoas de sua confiança aqui para administrar tudo e voltar para os Estados Unidos com seu pai. Mas ele mencionou isso de passagem. No geral, havia uma comunicação normal, quase amigável, entre eles. E isso era muito estranho. Mas ainda mais estranho para Angélica era o fato de que ela não queria parar com tudo aquilo de jeito nenhum. Agora estavam chegando os exames finais, mas Angélica não se recusava a participar de mais reuniões, que já haviam se tornado uma parte familiar de sua vida cotidiana. Mas um dia tudo deu errado e naquele dia, Angélica não foi buscada pelo próprio Beori, mas por seu homem, Albert, que ela já conhecia. Ele era um sujeito alto e taciturno que atuava como guarda-costas, motorista pessoal e também como executor responsável de tudo e qualquer coisa. Angélica mal tinha tido tempo de entrar em casa quando Beori a surpreendeu dizendo que seu avô tinha ido para o hospital com um ataque cardíaco. Foi cancelado, disse o rapaz com tristeza. Então vou para casa, disse Angélica, mas não teve tempo de dar um passo sequer. Quem estou vendo? Max irrompeu na sala, ou seja, no saguão da parte da mansão que Angélica estava acostumada a visitar. Como está o velho? Ele se virou para Beori. Ele está bem. Os médicos dizem que ele vai descansar. Talvez você deva descobrir por si mesmo no hospital. Por quê? O homem de cabelos escuros encolheu os ombros. O senhor já disse tudo. Não gosto de hospitais. E temos hóspedes aqui, pelo que estou vendo, e o olhar dele recaiu sobre Angélica novamente e ela se sentiu extremamente desconfortável. É horrível. Como daquela vez na boate. A propósito, Angélica não tinha mais contato com Maria desde o aniversário dela. Tudo o que ela sabia era que sua amiga estava terrivelmente chateada por ter fracassado com Max, que, como se viu, estava apenas procurando por uma noite de diversão. 2 noites, no máximo. O que um pássaro como esse está fazendo em nossa casa? Max se aproximou da garota. Você veio para ser uma empregada? Angélica, sem saber o que responder, lançou um olhar suplicante para Beori, pois eles nunca haviam discutido a possibilidade de seu irmão vê-la nesta casa. Ela está comigo, respondeu Beori com uma expressão tão calma e segura de si no rosto, como se não houvesse uma molécula de mentira em suas palavras. Ela é minha namorada. Angélica ficou paralisada, e que absurdo ela acabará de ouvir. Max, por outro lado, não pareceu se abalar. Ele estava apenas surpreso, e suas sobrancelhas se ergueram. Desculpe-me, é claro, mas eu não estava esperando por isso. Bem, ele deu uma piscadela para Angélica. A Cinderela encontrou seu príncipe? Mas tome cuidado, ele pode se transformar em um lobo. Com essas palavras, Max foi embora. O que foi aquilo agora? Perguntou Angélica. O que eu deveria ter dito? Não a coisa da faxineira, Beori murmurou. Elas são contratadas por meio de agências. Na verdade, tive uma boa ideia, vai funcionar. Vai dar certo? Como assim? O que você quer dizer com isso?
Belry de repente estava tão perto. Acho que ele não queria fazer nada de mal, só estava empolgado. Mas, com a força dos braços dele, Angélica se viu repentinamente pressionada contra a parede, e o rosto dele estava tão próximo que ela podia sentir seu hálito quente. Você não quer ser minha namorada? Então os visitantes daqui, a propósito, seriam muito mais livres. E você poderia visitar meu avô no hospital. Quero dizer, os outros pensariam que é normal ficarmos juntos. Mas eu não quero. Eu não quero isso. Angélica sabia que seu rosto estava corado com a cor da vergonha que parecia quente em suas bochechas. Por quê? Belry a atingiu com a pergunta: você não gosta de mim? Não é isso. Não é isso. Você é bonitinha. Mas... Então, essa questão foi resolvida, Belry a deixou ir e Angélica se sentiu livre, aliviada e ainda assim. Que horror, era como se ela sentisse falta do toque dele em um instante. Que horror! Isso era completamente errado. Não tenha medo, disse Belry, abrindo a porta do carro para ela. Não vou levá-la para sair em público, então. Ninguém saberá sobre isso. Eles concordaram em visitar o avô de Belry no hospital no dia seguinte. Angelique não ficou surpresa quando eles não foram a um hospital normal, mas a uma clínica particular. É claro, onde mais um homem como esse poderia ser tratado? Belry. Assim que os visitantes cruzaram a porta dessa instituição, uma mulher desconhecida por Angelique voou até eles. Belry, eu descobri tudo. O que há de errado com seu avô? Eu sinto muito. Sinto muito por não ter estado com você. Ela era uma loira alta e bonita. Poderia até ser chamada de bonita, se não fosse pelo fato de que suas feições pareciam artificiais. Era evidente que um cirurgião plástico havia trabalhado nela, modelando o que estava na moda hoje em dia. Selena, Belry estreitou os olhos para ela. Eu não esperava. Não se incomode. Pare com isso. Ele esticou o braço para frente, porque era óbvio que a garota ia atacá-lo com um abraço. Nós terminamos, lembra? Mas... Belry, a empregada estava chorando, mas assim, cuidadosamente, parecia que ela estava com medo de demonstrar muita emoção com o rosto para não estragar a maquiagem. Foi um erro. Me desculpe, por favor. Saia daqui, sibilou o rapaz com raiva. Como você pôde? Gritou a garota. Nós éramos o casal perfeito. O que você me trocou por? Por isso? Um dedo com uma unha comprida apontou para Angélica. Eca, que tipo de caipira você escolheu? Em que lixeira ele encontrou você? Essa pergunta foi dirigida diretamente a Angélica. Ela não queria participar das discussões do major sobre sua vida pessoal e eu já tinha problemas suficientes. Mas o comportamento desdenhoso e insultante daquela garota. Angelique não podia suportar. O gosto de Belry simplesmente melhorou, disse Angelique, pegando sua companheira pelo braço. O vovô, felizmente, é uma boa influência para ele. Eu tenho sorte de ter um namorado. Angelique se sentiu arrebatada como um tornado e, estendendo a mão, passou a palma na bochecha de Belry e olhou para ele literalmente apaixonada. Belry percebeu que era melhor recusar. Agora, ela lançou um olhar zombeteiro para a donzela. Nada de úteros de aluguel. Ela escolheu a perfeição natural. É o que está na moda. Venha, meu amor. Você me deve uma por ter conversado com aquela boneca de plástico, e ela ronronou, arrastando o rapaz atrás de si até a porta da clínica. A donzela desconhecida ficou parada, com os olhos marejados. Algumas enfermeiras, que tinham saído para fumar, soltaram uma risada entre elas, pois raramente tinham testemunhado um confronto tão bonito. Bem, espere por mim, sibilou a loira rejeitada, eu vou lhe dar, sua galinha. O vovô Belry, como esperado, estava em uma sala particular. Olá, como vai? Perguntou o neto, sentado em uma cadeira perto da cama do oligarca. Nada, seu velho vai sobreviver, Austin sorriu.
Venha cá, disse ele a Angélica, que estava timidamente na porta. Deixe-me olhar para você sem a imagem. Você sabe. Ela é linda, muito linda. Oh, Seriuca, ela suspirou e sorriu tristemente. Esse é o tipo de garota que você precisa, não essas borboletas de um dia. O médico que havia falado com Belry lhe garantiu que a saúde de Austin não estava mais em perigo. Mas, para evitar um segundo ataque, é importante seguir uma dieta, fazer exercícios especiais e não ficar nervoso. Tenho que lhe agradecer, disse Austin a Angélica. Você me deu algo que pensei ter perdido há muito tempo. Sabe, no começo eu resisti à ideia do meu neto, o velho tolo. Pensei em por que eu deveria trazer lembranças, já que é passado. Eu sabia, a cada minuto, que não era Cassie, mas você. Belry me falou muito sobre você. Sério? Gritou Angélica, que não sabia o que pensar. O que Belry poderia ter dito sobre ela? E se ele dissesse que ela era uma acompanhante? Não, na verdade, ela não deveria se importar com o que aquelas pessoas ricas, pensavam dela, considerando o quanto lhe pagavam por seus estranhos serviços e ainda. Ela me disse que você tem uma grande família. Que você está nessa, o velho acenou com a mão no ar. A peça para um ator era para cuidar deles. Louvável. Outra mulher teria tentado espremer todo o suco da fruta que tinha em suas mãos. Outra mulher teria tentado colocar as mãos em meu neto, mas você. Você é uma boa menina. Certo. Austin suspirou pesadamente. Muito bem, jovens. Estou cansado, quero tirar um cochilo. Claro, vovô, disse Belry. Descanse um pouco. Então eles saíram da clínica e Belry levou Angélica para casa, deixando-a onde sempre a deixava, e ela foi para casa. Ela voltou com seus sentimentos mais abalados e pensou muito sobre os acontecimentos do dia. Belry não disse nada a ela sobre se continuaria a ver Austin depois que ele fosse liberado da clínica. E, por alguma razão, ela não se importava, e realmente, Angélica pensou, caindo no sono. Ela já havia economizado o suficiente em seu biscate para cuidar de fato e seriamente de sua família e, além disso, sim, talvez ela merecesse ter um começo de vida decente com esse dinheiro para pagar seus estudos universitários. Afinal de contas, é a formatura e ela precisa pensar seriamente sobre seu futuro. Ela não planeja se tornar a esposa de um oligarca. O que significa que ela precisa cuidar de tudo sozinha. Bem, até quando você vai arrumar suas malas, libélula? Angélica se dirigiu carinhosamente à sua irmã mais nova pelo apelido carinhoso. Ana andava de um lado para o outro em frente ao espelho, admirando os novos laços cor-de-rosa com os quais sua mãe havia decorado suas tranças. Não vamos nos atrasar hoje, libélula, suspirou Angélica. Depois da escola, vamos tomar sorvete. Já estou indo. A menina deu um pulo, pegou sua bolsa e saiu correndo para o corredor. Dê-me sua mão, disse Angélica. Hoje nós temos, e ela queria dizer que hoje, na aula de inglês, Ana deveria se lembrar de tudo o que havia aprendido com sua mãe na noite anterior, mas e depois? O que aconteceu na rua? Angélica ficou surpresa ao ver jornalistas com câmeras em frente à sua casa. Ela pensou que talvez fosse um acidente e então todos os representantes da imprensa se voltaram para ela. Angélica, sem perceber o que estava acontecendo, abriu a porta e saiu. Angélica, como você conheceu Belry? Como descobriu a diferença em sua situação financeira? Angélica, diga-me, posso esperar você e Belry no baile anual beneficente Golden Rose? A garota ficou surpresa quando as câmeras passaram ao seu redor. Quase na cara dela, um repórter insistente a cutucou com um microfone. Angélica, Angélica. O Belry já a pediu em casamento. Ana, também surpresa com a atenção, mas, é claro, em um grau muito maior, rugiu. Angélica recuou. Você sabe que Belry terminou recentemente com Victoria Steele e que ela está pronta para acusá-lo de violência doméstica? Diga-me, você briga muito com ele? O que? Como? Não. Me deixe em paz. Angélica correu com Ana em direção à casa.
Os repórteres, felizmente, ficaram atrás da cerca para filmar. O que está acontecendo? Sua mãe a encontrou na porta. Angélica soltou a mão de Ana e cobriu o rosto com as palmas das mãos, balançando a cabeça. Que horror, que vergonha! Como todas essas pessoas sabiam que Belry tinha pensado em chamá-la de namorada. Mas antes que ela pudesse dizer uma palavra à mãe, Sam entrou na casa. O garoto estava desgrenhado, com os olhos brilhando febrilmente. Que bagunça! Eles o pegaram na saída da escola e começaram a perguntar sobre você. Seu irmão sorriu largamente. Bem, você é louca, irmã, silêncio, como se... E isso é um sim. Do que está falando? Por que não está na escola? A mãe de Sam estava em cima de Sam. O que está acontecendo e o que? Ela olhou pela janela. O que os repórteres estão fazendo do lado de fora da nossa casa? Bem, isso, Sam deu de ombros. Eles estão esperando por Angélica. Ela é uma estrela agora. O quê? Como assim? Perguntou mamãe desconfiada. A escola enviou para algum concurso e você ganhou? Angélica quase uivou com a suposição ingênua de seus pais. Sim, eu ganhei. Um bilhete dourado para uma vida melhor. Exclamou Sam. Angélica se envolveu com um oligarca. Ela está namorando Belry Weasley. O quê? Do que você está falando? Julia acenou com uma toalha para o filho. Filha. Vamos, me diga o que você fez agora. Mamãe. A criança não sabia o que dizer. Ela ficou ali, pressionada contra a parede, com os olhos marejados. Não é minha culpa. Eu não queria fazer isso. Não queria que isso acontecesse. Belry, ele. Oh, por quê? Julia, revirando os olhos, começou a escorregar pela parede também. Você está grávida? Você vai trazê-lo em sua bainha? Sam, que estava tirando os sapatos naquele momento, quase perdeu o equilíbrio. Vou ser tio do filho de um oligarca? Não. Eu não estou grávida. Angélica começou a gritar e chorar novamente. A culpa não é minha. Que diabos está acontecendo lá dentro? Sam olhou pela janela com curiosidade. Que passeio! Angélica, e isso não é culpa sua, e a garota correu para a janela. Ela viu Belry atravessando a multidão de jornalistas, apoiado por seu guarda-costas. Então ele entrou na porta de sua casa, foi até a porta. E em um momento ele apareceu na soleira da porta. Os olhos de Belry eram brilhantes e não particularmente gentis. Seus lábios estavam apertados. Angélica, e ele se dirigiu à garota, que estava a ponto de desmaiar. Quem é você? Julia pulou na direção dele, bloqueando a filha. O que você está fazendo entrando na minha casa? Belry? Sam não estava confuso. Eu sou o irmão favorito de Angélica. Ele já estava apertando a mão do jovem oligarca. Se você é casamenteiro, é para mim, se meu pai não estiver na casa. Bem, ainda não, digamos, ainda não, murmurou Belry, e então, gentilmente, mas com decisão, ele colocou os braços em volta de Julia e tomou Angélica em seus braços. Eu amo você, disse ele, e depois beijou os lábios dela com fervor. Sam assobiou. Julia emitiu um som estrangulado, cheio de indignação. Ana, que havia recobrado o juízo e estava terrivelmente feliz por não ter de ir à escola, pulou em uma perna só e bateu palmas. Tili dou, queridos. Mas que? Por que está arruinando minha vida? Eu fiz tudo o que você queria que eu fizesse. Angélica empurrou o peito de Belry com as mãos quando eles entraram no carro. A conversa normal, ou seja, sem estranhos, entre eles aconteceu mais tarde naquele dia, perto do anoitecer. Depois que o pai de Angélica voltou do trabalho e toda a sua família foi informada sobre o caso, no qual havia tão pouca verdade e tantas mentiras. Os jornalistas, para o crédito deles, Belry, a propósito, se dispersaram prontamente, apenas foram até eles e alguns deles disseram que alguns dos jornais podem ser fechados se houver muita pressão, mas se o escolhido deles for deixado em paz, então...
Talvez o mais sábio consiga um dia e materiais exclusivos. Agora Angélica se sentou no assento ao lado de Belry e ficou de mau humor. Mas ela não estava chorando. Você prefere que eu conte à sua família o que realmente aconteceu? A garota balançou a cabeça negativamente. Pensei que você tivesse dito que ninguém jamais saberia. Foi o que pensei, respondeu Belry, pensativo. Eu achava que tinha sido meu irmão, mas não tinha motivos para. Mas agora eu sei exatamente quem fez isso? Selena, aquela vadia está acabada, disse Belry, cabisbaixo, e havia algo em seu tom que fez com que Angélica, embora achasse que Selena havia feito uma coisa nojenta, sentisse medo daquela tola. Não se preocupe, continuou ele, todo esse alvoroço logo vai acabar. Não vamos aparecer em nenhum evento social, vamos? Então eles pensarão que é apenas um caso e esquecerão tudo. E quanto a mim? Minha família. Minha mãe acha que estamos falando sério. Não estamos na Idade Média, sorriu o rapaz. E eu não a pedi em casamento. Eles vão dizer que nós terminamos. O que estamos fazendo, a propósito, e as últimas palavras ditas chegaram a Angélica não imediatamente. E quando o fizeram, ela olhou para Belry confusa. O que você está dizendo? Eu ouvi. O vovô vai receber alta em breve. Mas ele não precisa mais de seus serviços. Você já fez o suficiente. Então, não virei mais, e disse Angelique em voz baixa. Então, não vamos mais nos ver? Não era isso que você queria? Bufou Belry. Ganhar mais dinheiro e nunca mais me ver, eles olharam nos olhos um do outro. Angélica franziu os lábios e levantou o queixo. Sim, você tem razão, era exatamente disso que eu precisava. Eu me lembro que era tudo segredo. E nunca contarei a ninguém. Obrigada. Por me dar a chance de ganhar. Ei, aonde você está indo? Ele perguntou, observando a garota sair do carro. Vou pegar o ônibus para casa. Achei que você fosse passar na lanchonete. Por quê? Angélica sorriu. Você mesma disse que terminamos tudo. Não precisamos mais nos ver. Adeus, foi incrivelmente difícil. Continuar indo à escola e fazendo os exames, quando todos na escola sabiam dos rumores que se espalharam como círculos na água por causa de uma pedra jogada. Mas Angélica resistiu, não deu ouvidos a ninguém e estudou muito. E eu pensei que você fosse minha melhor amiga. Maria acusou. Por que você não me contou nada? Não havia muito o que contar e ela tentou se justificar. Não há nada sério entre nós? E, além disso, nós já terminamos. Sério? Maria ficou surpresa. Não posso acreditar nisso. Mas é verdade. Ok, eu acredito. Mas é que... Você não tem sido assim ultimamente. Angélica atribuiu tudo ao estresse a que estava submetida, mas não havia tirado as notas altas que esperava no exame. A formatura foi boa. Ela comprou um vestido elegante. Angélica poderia ter comprado uma roupa de boutique, mas não comprou. Ela ainda não sabia como explicar aos pais que, de repente, eles tinham muito dinheiro. Parece que a única opção que lhe restava era ir para a universidade o mais rápido possível e começar a trabalhar, e então... Ela provavelmente terá que mentir que encontrou um emprego de meio período em algum lugar e que o salário é alto. De que outra forma Angélica não saberia apenas. Felizmente, os pais receberam com calma a notícia de sua separação do herdeiro do oligarca. Mamãe disse que era melhor assim, porque um caso com um homem desses não poderia terminar com nada bom e sério. Mas Sam ficou chateado, mas também apoiou sua irmã, dizendo que ela ainda vai encontrar um cara 1000 vezes melhor do que esse Belry. Angélica, a garota ouviu seu nome ser chamado, voltando da loja onde sua mãe havia mandado comprar pão. Ela ficou surpresa ao ver Max ao volante do carro parado. Entre, ele acenou com a cabeça. Por que está me dando ordens? Ela franziu a testa. Desculpe, princesa. Tirando os óculos escuros do rosto, Max lhe lançou um olhar severo.
Meu avô tem alguns negócios com você. Não estou entendendo. Nem eu. Mas ele disse que queria ver você. Mas ele disse que queria ver você. E ele mandou você. E ele me enviou, respondeu Max, e ficou claro que o garoto não estava nada satisfeito com seu papel de mensageiro. Mas não estou entendendo. Olhe, você não pode entrar no carro? Ele quer ver você. Acabei de chegar da loja, Angélica acenou com sua bolsa. Fui comprar pão. Vou levá-lo para casa e vou sair. Estarei aí em 5 minutos. Max só conseguia cerrar a mandíbula. Que garota malandra, ele não conseguia entender como o irmão dela podia se envolver com ela. Embora. Você tinha que admitir que Angélica era uma verdadeira beleza. Enquanto o carro acelerava pela cidade, Angélica pensava no que poderia precisar de seu avô oligárquico. Será que ela realmente queria continuar com seus estranhos encontros? E mesmo que ela pagasse ainda mais por eles, mas ela percebeu que simplesmente não estava disposta a repeti-los. Agora era até assustador para ela lembrar-se de como havia desempenhado o papel de seu primeiro amor. Como se não tivesse havido nada indecente, nada do gênero. E ela não podia repetir isso. Max manteve os olhos na estrada e não lançou um único olhar para ela até chegarem. E então ele estendeu a mão. Mas ela o ignorou e saiu do carro sozinha. Eles entraram na mansão pela entrada familiar, mas entraram em uma sala desconhecida para Angélica, que acabou sendo um grande escritório, combinado com uma biblioteca. Austin estava sentado em uma escrivaninha, ao lado dele estava um homem em um terno rigoroso. E lá estava a Belry. Angélica percebeu pela expressão de seu rosto que ele estava surpreso ao vê-la. O que ela está fazendo aqui? Ela se virou para o irmão. O que você está fazendo? O garoto se levantou. Sente-se, Belry, disse seu avô. Fui eu quem convidou Angélica. Entre, minha querida, sente-se. Boa tarde, Angélica se sentou no lugar que lhe foi oferecido. Suponho que todos estejam se perguntando por que eu os reuni aqui. Começou o velho, lentamente. Estou pensando há muito tempo. E tive tempo para pensar enquanto estive no hospital. A atmosfera de lá, o senhor sabe, é muito propícia à reflexão filosófica. E foi isso que eu decidi. Ah, sim, antes de começar, deixe-me apresentá-lo, ele apontou para o homem ao seu lado. Albert, meu advogado. Então, vamos começar. Austin começou a falar sobre o fato de ter mantido seu negócio funcionando, governado todas as coisas por muitos anos. Que ele havia se assegurado de fornecer todos os bens materiais para sua família. Mas agora a idade estava cobrando seu preço e ele achava que queria fazer uma pausa. Para deixar de lado as coisas que estavam prendendo e exigindo sua atenção durante todo esse tempo. Ele disse que, é claro, já havia feito um testamento anteriormente, no qual dividiu tudo entre seu filho e seus 2 netos, e para que agora você aprenda a governar tudo, decidi dar algo de presente. O velho deu um tapinha na pasta inchada de documentos sobre a mesa com a palma da mão. Esse assunto será resolvido hoje. Angélica ouvia tudo e cada vez mais ela não entendia o que isso tinha a ver com ela, o que ela estava fazendo aqui. Agora vem a parte desagradável, disse Austin de repente. Infelizmente, seus netos, assim como meu filho, eu tenho algo para repreendê-los? Vocês me desagradaram muito. Vovô. Max começou a dizer, mas o homem fez sinal para que ele se calasse e continuou. Seu comportamento é assunto para uma conversa à parte. Mas não quero lhe dar um sermão agora. Gostaria de falar sobre coisas boas. E gostaria de fazer uma menção especial a Belry. Eu não esperava por isso, Austin sorriu, meu neto descobriu como me fazer feliz. Ele me deu algo que me ajudou a voltar à minha juventude e então o velho acenou com a cabeça para Angélica. Vovô, do que você está falando? Perguntou Max. Angélica queria gritar, por favor, não diga mais nada. Mas, sob o olhar imperioso do velho oligarca, como se estivesse entorpecida, ela só conseguia ouvir enquanto ele lhe contava o que estava fazendo por ele. E como você só tinha cérebro, disse Max a seu irmão. E então Austin contou como,
Durante o período de sua vida em que estava apaixonado por Cassie, ele mesmo, depois de saber que ela havia morrido, havia se machucado. Um dia, esquiando no inverno, ele caiu de um penhasco e bateu a cabeça com força. O trauma lhe causou amnésia. O próprio Austin se atormentava com isso, mas para sua família era ainda mais conveniente, pois ele havia se esquecido muito de seu amor. Ele achava que acabaria recuperando sua memória. Mas nunca recuperou. Apenas fragmentos vieram à tona. Mas eram como fotos por trás de um vidro embaçado. E somente a aparição de Angélica em sua vida permitiu que ele as visse com clareza. Ele se lembrou dos muitos momentos felizes que passou com Cassie, lembrou-se de como ele queria que eles ficassem juntos contra todas as probabilidades, mas contra a vontade dele e contra a vontade da família dela. Meu bisavô era um grande amante da antiguidade, suspirou Austin. Apesar da revolução, ele conseguiu manter uma grande quantidade de joias e obras de arte. Eu não compartilhava de sua paixão, mas uma peça me chamou a atenção. Era um colar de esmeraldas, que pedras puras. Sua cor me fez lembrar dos olhos de Zenaida. Decidi que eu as daria a ela quando ela aceitasse ser minha. Mas percebi que meus parentes iriam se opor. E isso é um eufemismo. Então, levei o colar comigo. Eles pensaram que ele havia sido roubado. E eu fiquei quieta, eu o escondi na dacha. Havia esconderijos nas paredes da dacha, como descobri nos diários do meu bisavô. Um dia, coloquei um colar em um desses esconderijos, arranquei uma página do diário e a queimei. Foi isso. E então a Cassie morreu. Perdi minha memória. Não conseguia me lembrar para onde as esmeraldas tinham ido. Tudo o que eu conseguia lembrar era que eu as havia pegado. Mas o que eu tinha feito com elas? Não me lembrei de nada por anos. Mas, graças a ela, Austin encontrou o olhar de Angélica. Eu me lembro de tudo. Vovô. Você está falando daquele colar com as esmeraldas iranianas? Max apertou os olhos. Mas ele era. Não tinha preço? Eu sei melhor do que ninguém, neto, Austin sorriu. Quando saí do hospital e mandei pessoas de minha confiança para nossa casa de campo. Pense nisso. Meus homens me trouxeram a caixa, disse Austin, puxando uma gaveta da escrivaninha e colocando uma caixa entalhada em cima dela. Ele abriu a tampa e todos os presentes viram um colar de beleza maravilhosa feito de grandes esmeraldas verde escuras em um fundo de veludo. Angélica arfou, pois nunca tinha visto tamanha beleza em sua vida. E pensar que eram pedras preciosas de verdade. E essas joias tinham mais de 100 anos de idade. Pensei que, se pudesse voltar no tempo, eu as daria para Cassie. Como um símbolo do amor que tínhamos um pelo outro. E agora? Quero que ele pertença àquela que me ajudou a lembrar de tudo. Devolvendo-me a coisa mais preciosa de minha vida. E houve silêncio no estúdio. Angélica olhou para as esmeraldas e sua mente se recusava a reconhecer o que ela tinha ouvido. Era possível? Vovô, Max foi o primeiro a quebrar o silêncio. Mas ela. Não se atreva a me contradizer. Austin gritou e bateu com o punho na mesa. Se você diz isso porque se acha mais esperto do que eu, viva comigo e depois dê conselhos aos idosos. Se você sente pena de ver o dinheiro ir embora, então é melhor sumir da minha vista. Eu já lhe dei muito desde o início. Outras pessoas começam do zero, mas você já tem tudo o que quer. Desculpe, Max abaixou a cabeça. É que é tão inesperado. Tão generoso. Eu só faço o que acho que é certo, disse Austin com mais calma. E você, Belry, tem algo a dizer? Não, respondeu o garoto. Só posso aceitar suas decisões, não questioná-las. Vou confiar em sua sabedoria, vovô. Veja, isso. Angélica se levantou e até deu um passo para trás. É demais. Não posso aceitar isso. Por que não? Perguntou Austin. Por quê? Angélica estava confusa. Não é meu. Agora é seu.
Eu não mereço isso. Por que você decidiu isso, não foi? Você é uma garota inteligente, gentil e modesta. Mas eu decidi, ela facilmente empurrou a caixa em direção a ele. Quero lhe agradecer. E agradeço com isso. Você ofenderá o velho se recusar. Mas eu só. Angélica se sentiu encurralada. Não sei o que fazer com ele. Não tenho nenhum lugar para ir para usá-lo. A menos que uma beleza dessas deva ser guardada em um cofre. E nós? Nós não temos um cofre, e a garota olhou suplicante para o velho. Bem, tudo bem, ele sorriu. Se você insiste tanto, e a tampa do cofre se fechou. Afinal de contas, eu o darei a você. Mas não em troca de nada, é claro. Tudo será formalizado nos papéis correspondentes. Essa joia significa muito para mim. Ela é uma lembrança de meu amor. Fique com ela, então, Angelique se apressou em dizer. Deixe-me terminar, filha. Austin olhou para ela com severidade e ela ficou em silêncio, balançando a cabeça. Austin disse que Angelique deveria primeiro aceitar a joia como um presente. E depois, se ela a quisesse tanto, ela poderia vendê-la. Para Austin, ele pagaria o preço total. Mas o colar ficaria com ele até que chegasse o momento de dividir a herança. E então, de acordo com o testamento, ele voltaria para a posse de Angelique. E então ela poderá decidir o que fazer com ele. Mas, e a garota olhou para Austin, e ele para ela. Parecia tão impossível. Ela não conseguia acreditar que tudo isso estava acontecendo com ela. E, no entanto, ao mesmo tempo, ela percebia isso claramente. E então ele assentiu. Você concorda, querida? Perguntou Austin. Sim, ela respondeu. Nesse caso, e sorriu o velho. O advogado colocou os documentos necessários sobre a mesa. Aqui está a escritura de doação do colar. Assine-a. Em poucos minutos, Angélica assinou tudo. Bem, é isso, já decidimos tudo. Austin se levantou da mesa. Não sei quanto a vocês, mas estou um pouco cansado e gostaria de tomar uma xícara de chá. Posso ir agora? Perguntou Max. Uma reunião na filial sobre a qual você me perguntou está marcada para hoje. Vá em frente, disse Austin. Você está ocupado, Belry? Não, estou livre hoje. Então você vai nos fazer companhia. O tempo estava claro naquele dia e estava quente, mas não muito quente. Angélica estava tomando chá calmamente, que era servido com uma variedade de lanches e sobremesas. Ouvi um boato, e disse Austin. Então, fofoca? Que vocês estão namorando. Eu tive que dizer ao Max para explicar sua aparição na casa, respondeu Belry. E aí a Selena descobriu e pronto. Acontece, Austin sorriu pensativo. Diga-me, querida, o que você acha do meu neto? Vovô. Belry estava indignado. Bem, ele é um bom menino, respondeu Angélica honestamente. Mas às vezes ele é insuportável. Eu preferiria não dizer nada. Belry bateu a colher com força na xícara onde estava mexendo o açúcar. Está tudo claro para você, disse Austin. O velho pode pedir um favor a vocês dois? Claro, vovô, farei pessoalmente qualquer coisa que você me mandar fazer. Peça a Angélica para sair com você. O quê? A garota olhou com raiva. Isso é impossível. Por que não? Perguntou Austin. Por quê? Por quê? E se eu fizesse isso de verdade? E se eu dissesse que queria fazer isso antes? Antes de ver você aqui hoje? Você acreditaria em mim? Belry olhou para ela com muito cuidado. Angélica suspirou, e ela sabia que poderia dizer que não estava nem um pouco interessada naquele cara arrogante e teimoso. Ela sabia que poderia recusá-lo agora e Austin não ficaria ofendido por ela não estar interessada em seu neto. Mas ela também sabia que tinha de ser honesta consigo mesma.
A conversa sobre chá e pensamentos importantes foi interrompida por um telefonema da mãe de Angélica. Filha, onde você está? Estou aqui sozinha preparando o jantar para todos. Você poderia pelo menos ajudar? Sim, mãe, já estou indo, respondeu Angélica. Mas não vou ficar para o jantar. Porque tenho um compromisso. Que compromisso? Mamãe, eu lhe contarei tudo depois. Estou ocupada agora, Angélica educadamente, mas com firmeza, encerrou a conversa. Ela sabia que ainda tinha muito em que pensar. Ela tinha que finalmente decidir como contar aos pais que agora era fabulosamente rica. Que toda a sua família agora era fabulosamente rica. Na verdade, cada vez mais lhe parecia que a melhor coisa a fazer era contar a verdade. Mesmo que fosse tão inacreditável. E então eles pensariam juntos no que fazer com essa riqueza. Embora, agora, é claro, eles pudessem fazer literalmente qualquer coisa. Papai poderá sair de férias. Ou deixar seu emprego, pois precisa de um tratamento sério. Jack e Anna terão toneladas de brinquedos novos. A propósito, eles poderão ir ao mar como uma família. Sam queria pagar seus estudos universitários e lhe dar um carro assim que ele pudesse tirar a carteira de motorista e dirigir. Mas Angélica também sabia que tudo isso viria um pouco mais tarde. Mas agora ela havia tomado uma decisão muito importante e necessária de tentar um relacionamento com um homem do qual ela queria fugir até o fim do mundo.